Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 23 de junho de 2025, 23 de 6 de 2025, estamos aqui mais uma vez, gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrando este canal aí para quem gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, na semana da lua minguante, da lunação de Gêmeos, do dia 27/5, a lua minguante em Gêmeos, ainda fazendo uma conjunção com Urano, finalzinho de Touro, fazendo uma quadratura com Marte em Gêmeos, fazendo uma quadratura com Marte em Virgem, fazendo sextil com Saturno em Áries e Netuno em Áries, e fazendo um trígono com Plutão retrógrado em Aquário. Então, a lunação começou no dia 27/5 em Gêmeos. Agora está concluindo toda essa lunação para depois de amanhã começar uma nova lunação, uma nova sequência de luas, uma nova sequência de lunações em Câncer. Então, agora conclui-se todo esse processo das lunações no signo que começou o processo das lunações. Então, lua minguante, lua de minguar, lua de desapegar, lua de deixar ir e de concluir todo esse processo. Em Gêmeos, se no dia 27/5 foi a lua nova em Gêmeos, a lunação em Gêmeos, lua de plantar, semear e de introspecção, com relação aos assuntos das comunicações, falar, escutar, ler, escrever, movimentar-se no ambiente próximo, no mundo próximo, não é? Pensar, o pensamento também é comunicação, porque a pessoa, quando está pensando, ela está se comunicando com ela mesma. Então, os pensamentos também. Agora é o momento de concluir todo esse processo e de desapegar, deixar ir, minguar aquilo que não é mais interessante nesse mundo da comunicação, ou seja, no falar, escutar, ler, escrever, os pensamentos. Por exemplo, pensamento é uma coisa assim muito louca, né? Porque a pessoa de repente fica ruminando pensamentos, certos pensamentos, a vida inteira, alguns, né? Ou muito tempo. Então, será que não é interessante desapegar, deixar ir, minguar esses pensamentos que não colaboram, que não somam, que não ajudam no processo de vida de cada um, porque a pessoa fica ruminando aqueles pensamentos, entende? Então hoje assim, ó, desapega, sabe? Se aquilo que plantou na lua nova não deu certo, vai começar um outro processo depois de amanhã, que vai falar muito dos sentimentos, das emoções. Agora é Gêmeos, regido por Mercúrio, a mente, entende? Então os pensamentos. E aí Gêmeos as comunicações, as falas, o ler, o escrever, falar, escutar, o movimento e tudo mais. O que não está legal, o que não foi legal, sabe? Desapega, míngua, deixa ir e conclua o entendimento desses pensamentos. Entende? Conclua. O que é essa onda desses pensamentos que a pessoa ficou ali ruminando, fica ruminando, sabe qual é? Tenta entender qual é essa história. Tenta entender porque que fica pensando tanto nessa história. É orgulho? É ego? Entende? É orgulho ferido? Percebe? Não se sente bem com a história, se sente desconfortável com a história. Busca entender e larga, porque de repente não fica ajudando. Sobretudo pensamentos do passado, né? Ou pensamentos do que poderia ser, do futuro. Sabe? Então, busca o entendimento disso aí e cai no presente. Cai no agora da sua vida. Então, do passado, é o que eu falo aqui, ficar lembrando dele é muito tarde. O futuro é muito cedo. Nós temos o agora. Não que o passado não sirva para nada. Serve para a gente aprender com ele. Entende?
e o futuro no sentido de chegar lá. Eu estou promovendo aqui hoje, fazendo aqui hoje para chegar lá onde eu quero, que é amanhã, depois da manhã, daqui a um ano e por aí vai. Entendeu? Não é ficar preso lá na frente estando aqui, não é ficar preso lá atrás estando aqui. Eu posso fazer uso do passado como aprendizado, como história, como ensinamento, não é? Então, nos pensamentos, ou nas conversas, fico com a mesma conversa o tempo todo, assim, que não promove nada saudável na vida, porque você promove massa, né? Eu converso astrologia aqui todo dia. Então, eu acredito que promova coisas boas para mim e coisas boas para quem assiste aqui o meu canal, né? Espero que esteja acontecendo isso. Comigo acontece isso, eu vejo o mapa do dia e tenho N informações para mim de acordo com o meu mapa, porque lembre que isso aqui é uma leitura coletiva. Então, tá aí a lua minguante em Gêmeos, voltando para o signo como começou a lua nova em Gêmeos no dia 27/5. Né? Nessa conjunção ainda, porque no movimento logo ela já está desfazendo dessa conjunção que é forte, com Urano em Touro, então são justamente os valores. Que valores são esses pensamentos que precisam ser reciclados, mudados? É Urano. Ó. Urano pede reciclamento, pede reciclar, pede mudanças, pede renovação, pede revolução. Agora, se esses, como é conjunção, ó, energias juntas, como se esses pensamentos não são legais, fica aí na revolta, na rebeldia com esses pensamentos, com essas conversas, com essas falas, com essas escutas, com essas escritas, com essas leituras. Percebe? Fica relendo coisas para ficar na revolta, remoendo pensamentos para ficar na rebeldia, na revolta, falando coisas para ficar na revolta, indo aqui, indo ali para ficar na revolta. Percebe? Então ele não está valendo, está usando uma energia que vai ficar patinando no lugar de levar para uma conjunção, qualquer conjunção de qualquer coisa é como se fosse uma lua nova, então é plantio. Então plante mudanças aqui, ó, que vai minguar, desapegar desses assuntos de Gêmeos que não são legais. Beleza? Principalmente com aquela quadratura ali, ó, com Marte em Virgem. Porque Virgem é regido por Mercúrio, Gêmeos é regido por Mercúrio. Entende? E Mercúrio está ali, ó, em Câncer. Logo está chegando ali em Leão. Então, estando em Câncer, a mente está muito voltada para o corpo, que é uma casa nossa, o corpo, para a casa onde a gente mora, para a família, para o lar, para a casa bairro, casa cidade, casa planeta, casa sistema solar. Então, os pensamentos estão voltados ali, à mente, e muito também sendo envolvido pelo emocional e pelo sentimental desses assuntos. E ali está uma quadratura da Lua, que é regente de Câncer, certo? Mercúrio, que é regente de Gêmeos, e regente de Virgem. Então está pedindo justamente para, tipo assim, uma quadratura, desafio, ângulo de 90 graus. E com Marte na parada, a quadratura em si já é um desafio forte. Com Marte fica mais forte ainda. Então é interessante pensar e observar os pensamentos, para não ficar nessa briga aí, entende? Mental, brigando mentalmente com tudo e com todos, até consigo mesma ou consigo mesmo, entende? E com os outros, e organizar esses pensamentos. Ó, Marte em Virgem pede uma atitude, uma ação de organização, de análise, de observação. Senão vai ficar uma bagunça geral, uma desorganização geral, entende? Um caos geral, porque aí Virgem faz eixo com peixe, aí vai para o caos, entende? A desordem é em Virgem, a desorganização é em Virgem, no mental, nas falas, a pessoa vai falar uma coisa, gera uma discussão, a pessoa vai escutar uma coisa, gera discussão, a pessoa vai escrever alguma coisa, gera uma discussão, a pessoa vai ler alguma coisa, gera uma discussão, a pessoa pensa e está aí brigando com tudo e com todos, então totalmente desorganizado, ações desorganizadas, pensamentos desorganizados, e no emocional e no sentimental, porque a Lua está em Gêmeos, então é emocional e sentimental das falas, das comunicações, de uma maneira geral, desses assuntos de Gêmeos, entende? E nessa quadratura ali com Marte, então é um desafio, percebe? Um desafio forte, sobretudo com Marte envolvido. Então, cuidado aí com pensamentos que ficam brigando com todo mundo, com conversas que ficam brigando com todo mundo, que não leva a nada, entende? Irmãos, parentes, vizinhos, ambiente de trabalho, dia a dia, atividades, ações, percebe? Não vai desorganizar mais ainda. Tanto as falas,
como os pensamentos, como o dia a dia, como a saúde, entende? Como as ações, atitudes, fica tudo desorganizado. E aí, ó, vai para o lado saudável ali, ó, dessa lua insistiu com Saturno e Netuno em Áries, ó, Áries regido por Marte. Então, o regente de Áries está em Marte, tá? O regente de Áries, que é Marte, está em Virgem. Então, está pedindo ações e atitudes organizadas, observadas, analisadas, limpas, higiênicas, saudáveis, no dia a dia. Ali pega esse, vai para as falas, ali para as comunicações, para os assuntos de Gêmeos, ali ó, com Saturno em Áries, de uma maneira paciente, estruturada, amadurecida, entende? Com Netuno observando os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, com humildade, com fé, com compaixão, entende? Dissolvendo o que não é legal, porque Netuno dissolve o que não é legal. Então está no sextil. Sextil é um aspecto saudável, de 60 graus, que colabora, que ajuda. Agora a gente tem que atuar nesse sentido. E a Lua depois fazendo ali um trígono com Plutão retrógrado em Aquário. Então, Aquário social, a sociedade, os amigos, as amizades, os coletivos, entende? 11ª casa, Aquário faz parte. E ali, ó, buscar uma comunicação, uma relação com essas pessoas, com esse ambiente saudável. Plutão está retrógrado, então retrógrado é rever, reavaliar. O que precisa ser revisto e reavaliado nessas amizades que não estão legais, que é do submundo, que é podre, porque Plutão rege Escorpião. E o lado não saudável de Escorpião é o esgoto, é o submundo, é a podridão, é a traição, é a inveja. Então, se está se relacionando com as pessoas que são assim, ó, aproveita esse trígono e ou promove uma transformação, transmutação e regeneração para resolver tudo isso, ou sai fora, entende? Morre essa relação, porque Plutão tem a ver com morte, com morrer. Então morre essas relações tóxicas que não ajudam, não colaboram, só intoxicam, só sujam o ambiente. Entende? E olha só, Mercúrio, que rege Gêmeos, é a mente. E Aquário, para mim, é a mente superior. Fazendo esse trígono aqui, ó, vai para o que eu falo aqui de Aquário, ó, da mente superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, cabeça e coração sendo manifestado pelo ser da pessoa, acontecendo em uníssono. Percebe? E aproveita e faz um resgate aí, faz uma transformação, uma transmutação, uma regeneração nesse sentido, em si e nesse meio social, né? Da sociedade, do coletivo, das amizades. Plutão está retrógrado, está pedindo para rever. Tem atuado com o lado não saudável de Plutão, que rege Escorpião, da traição, da inveja, da desonestidade, da mentira, do submundo, do esgoto, entende? Do ciúme, do dar facada nas costas. Se aconteceu com você, então observe isso aí. Se não percebe que não dá para mudar isso aí, sai fora. Ó, morre essa história. Plutão fala de morte. Então morre essa história para depois dar espaço para nascer uma história nova, em outro ambiente, com outras pessoas, com outras amizades, com outras falas, com outras comunicações. Beleza? E esses três aí, ó, esse povo aí, ó, Lua fazendo trígono com Plutão, Plutão fazendo sextil com Netuno e Saturno, e a Lua fazendo sextil com Netuno e Saturno em Áries, está formando um triângulo aí muito legal. Que justamente através das falas, do emocional saudável, dessa Lua em Gêmeos, nas comunicações, nas falas, ali ó, com as ações saudáveis de Saturno e de Netuno, estrutura, responsabilidade, amadurecimento, espiritualidade, com esse sextil ali com Plutão, ó, fazendo as transformações nesse social, nesse coletivo, nessas amizades e nesse trígono ali com a Lua, então promove coisas assim muito legais, entende? Nesses ambientes de comunicação, de atitudes, de ação, do eu primeira pessoa, nas amizades, no coletivo, nas comunicações. E ali sai ali, ó, daquela quadratura. Olhar para aquela quadratura, para o desafio, aquela quadratura da Lua minguante em Gêmeos com Marte em Virgem, olhar para a quadratura, para o desafio já é cura. Mas caminhar naqueles caminhos ali do sextil, do trígono, colabora mais ainda com essas curas. Perceba?
Percebe? Então, assim, vai comunicando ali com você mesmo, né? Você mesma, as conversas ali, para entender que esse tipo de fala, esse tipo de comunicação, esse tipo de escuta, esse tipo de não é legal e vai para as ações bacanas, para as transformações bacanas no seu emocional, no seu sentimental, nos seus pensamentos, nas suas ações, para que elas fiquem organizadas. Beleza? Se quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para saber como que isso acontece no seu mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, online, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Valeu? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais. Tchau.